Quantas vezes nós esquecemos de valorizar a nossa história passada, as nossas raízes, de onde viemos e tudo o que nós fizemos? Olá, pessoal! E aqui eu estou de volta e agora no centro antigo da República Tcheca. E o interessante que eu quero falar com vocês, partilhar, e vocês vão ver aí várias imagens desses prédios maravilhosos, dessas construções lindíssimas, porque é o centro histórico, né, de Cheb, da República Tcheca, que é pegando, né, no nosso mote Viagem na Mente, que é a seguinte reflexão: quantas vezes nós esquecemos de valorizar a nossa história passada, as nossas raízes, de onde viemos e tudo o que nós fizemos? Muitas vezes nós estamos tão focados em conquistar, em ir para o futuro, em atingir objetivos ou atingir certas conquistas, muitas vezes preocupados com o que vamos comer, a casa que vamos comprar, o carro que nós vamos ter, ou o trabalho, ou crescer na nossa carreira, ou muitas vezes também conquistas para os nossos filhos, para os nossos familiares, que acabamos por não olhar e ver quanto é que nós já trilhamos, o quanto é que nós conquistamos, o quanto evoluímos, o quanto aprendemos, o quanto nós já visitamos lugares, por exemplo, não é? Entre muitas outras coisas, e acabamos por esquecer que nós somos resultado de muitas vitórias, muitas conquistas, muitas coisas que deram certo, muitas coisas que deram errado para outras coisas darem certo, de decisões que achamos que eram erradas e depois mostraram-se certas. Somos essa soma rica. E eu quero que vocês se recordem disso, principalmente quando algo corre mal. Quando as coisas correm muito mal, quando não dão certo, quando a gente não consegue aquilo que nós desejamos, muitas vezes nós ficamos focados naquilo que nós não estamos conquistando, naquilo que nós não estamos alcançando, e acabamos por esquecer tudo aquilo que nos fez chegar até o dia de hoje. E esta igreja de São Nicolau e de Santa Elizabeth, uma pérola de visita em Cheb, e você vai entender o porquê. Além desta igreja paroquial católica romana que fica na Praça Costeni, e espero estar parafraseando esta palavra corretamente, pois não domino o idioma tcheco, Costeni. Então, esta igreja que fica na Praça de Costeni, ela é a igreja mais antiga de Cheb, na República Tcheca. E o mais interessante sobre ela é que, na minha perspectiva, se trata de um verdadeiro patchwork de estilos, pelas várias reconstruções que irão ocorrer ao longo dos séculos com esta igreja, ou nesta igreja, melhor dizendo. Esta igreja foi construída na primeira metade do século XIII, no estilo romanesco, e após o incêndio em 1270, a abside é alterada para o estilo gótico. Em meados do século XV, os cidadãos abastados envolvem-se então na renovação da igreja e, com o incêndio que assolou este monumento em 1742, então, duas torres com cúpulas barrocas foram erguidas e decoradas com um telhado barroco em forma de cebola. Em 1809, esta basílica sofre outro incêndio, recebendo um interior historicista de estilo neogótico, no altar, cadeira de couro e órgão. Em 1945, com o advento da Segunda Guerra Mundial, durante um bombardeamento aéreo dos Estados Unidos, as torres da igreja arderam e somente em 2008 as obras de restauro devolvem à igreja as suas duas altas torres piramidais. Bom, pegando nessa história e trazendo para o Viagem na Mente, eu diria que a grande lição é que esta basílica nos mostra o empenho e a capacidade de se reerguer após cada queda, e até guerra também. Através dos séculos, esta igreja foi sendo reedificada após cada calamidade e se modernizando, incorporando os diferentes estilos na arquitetura, desde o estilo românico, passando pelo gótico, barroco, neogótico, até
as 2 lápides renascentistas que estão no vestíbulo sul. Então, quando eu pego essa história e faço uma ponte para um nível humano, nós podemos aprender aqui uma grande lição. Todos nós, em determinado momento, ou pelo menos a maior parte de nós, no determinado momento, sentimos que realmente uma parte, ou vivenciamos isso de uma forma muito forte, que uma parte, ou uma área, ou várias áreas da nossa vida realmente sofrem uma derrocada. Inclusive, nós mesmos, muitas vezes, temos que renascer das cinzas, nos reedificarmos. E o interessante é que quando vamos fazer esse processo, é importante olharmos para aquilo que aconteceu, retirarmos dali as lições e, de uma forma muito nua e crua, nos modernizarmos. E quando eu falo aqui modernizar, é entender o que é necessário mudar em nós, como nós devemos nos comportar diferente, pensar, sentir, ou mesmo mudar através dessas grandes lições da vida, mudar a nossa percepção da realidade. E eu agora vou ver com vocês a parte externa, tá? Então eu vou deixar aqui algumas impressões para nós vermos a parte externa da igreja. Juntamente com isso, eu vou já passar a viagem na mente, um pensamento, uma reflexão. Eu gosto de, para vocês, não é? E eu gosto muito de ver monumentos e, no caso, igrejas também, porque elas contam várias histórias, elas contam histórias dentro da história, principalmente igrejas na Europa, em que muitas vezes sofreram diferentes estilos, então às vezes elas iniciam com um estilo, depois elas são ampliadas, já noutra altura entra outro estilo e assim vai. E é engraçado porque os estilos é como modas, não é? E elas falam um pouco sobre nossas visões, novas visões, às vezes novas fórmulas de construção, novos avanços nas técnicas, às vezes também estilo, não é? Como a gente teve, por exemplo, se a gente vê para a roupa, o estilo hippie era depois veio os anos 80, era outro, não é? Então estamos sempre evoluindo e de alguma forma encontrando maneiras criativas de renovar as coisas, de refazer, de recriar conforme o tempo vai passando. E também vamos evoluindo, não é? Então, um dos aspectos é nós olharmos para a nossa história e notarmos o quanto nós mudamos ao longo dos anos. De acordo com a neurociência, eles falam que de 3 em 3 anos nós fazemos aí uma renovação. Mas, de fato, se nós olharmos, eu digo, fazemos um retrocesso na nossa história e refletir sobre quanto nós vamos evoluindo, vamos mudando, vamos renovando, porque nós interagimos com outras pessoas, nós viajamos, nós vemos novas coisas, nós experimentamos novas comidas, e isso vai mudando às vezes o nosso estilo de viver, de estar, que é sempre possível mudar. Então, se por exemplo uma pessoa diz assim, eu não consigo comer saudável. Claro que consegue, nós conseguimos. A questão por vezes tem a ver como você olha para isso, o que você acredita quando vê isso, como você percepciona isso. E o segundo aspecto que eu gostaria de partilhar com vocês aqui é a questão também da crença, porque religião e fé, ela é baseada em crença, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós consideramos. Enquanto eu falo aqui, eu posso já pôr para vocês aqui um pouco da igreja, da fé, o quanto nós consideramos as nossas crenças, os nossos valores, e por isso que há pessoas que creem em Deus, outras são ateístas, porque, claro, é uma questão de fé, né? Não vou entrar ainda nesse tópico, eu posso falar depois disso num outro vídeo, mas aqui é uma reflexão um pouco além apenas da crença em Deus ou não, mas nas nossas crenças, o que acreditamos, né? Nós podemos partir de que se eu acredito em Deus, ou acredito em Jesus Cristo, por exemplo, sou cristão, eu vou dedicar ou ter uma conduta relativamente a essa crença, não é? Se eu não acredito também. E assim acontece com várias visões do nosso mundo, vários pensamentos, várias formas de nós encararmos a realidade, não é? Ela é repleta de crenças. E por isso, se eu acreditar que eu consigo comer saudável, que é uma delícia, comida saudável, eu vou comer. Podemos definir que a crença é o que afirmamos como verdadeiro. E aquilo que você pensa e vê como verdade é o que você acredita. E no que você acredita é aquilo que você aceita como realidade. Logo, podemos dizer que no que você pensa e acredita
determina o que você aceita ou rejeita como verdade. E a sua verdade torna-se a sua realidade. As nossas crenças moldam a nossa forma de pensar, sentir e agir, e também a cegueira que reside em nós. Elas são construídas pela observação dos comportamentos dos outros à nossa volta, absorvidas pela aprendizagem em diferentes contextos em nossas vidas, pela assimilação das regras sociais e culturais, pelas experiências que vamos vivenciando ao longo de nossa trajetória, das associações repetitivas que fazemos, que quando X acontece, logo tem o Y como resultado, dos valores transmitidos e daqueles que determinamos serem importantes, e também de expectativas, suposições, falácias de pensamento e vieses cognitivos. Por isso, desbravar o mundo da crença é conhecer o potencial que nos eleva e as limitações que também nos deixam por terra. E quanto mais separamos fatos de interpretação dos fatos, melhor podemos ver a realidade que se nos apresenta. Passamos a entender que a crença do outro, diferente da nossa, não é errada, mas é tão limitada quanto a nossa. Então, é essa reflexão no Viagem pela Mente que eu deixo para vocês hoje. E fiquem com mais parte dessa linda, linda, linda cidade, desse lindo centro histórico que é Cheb, na República Tcheca. E um beijo, um grande abraço. Ponha o like se você está seguindo nas redes sociais, se você está me seguindo no YouTube, subscreva, aperte o sininho para você receber mais vídeos. E até o próximo vídeo. Aí a próxima viagem. Tchau, tchau!